Jefferson Rodrigues Arias. Você é o presidente do PDT, é isso? PDT de Passos. PDT de Passos, né? E regionalizado devido à falta de outros diretórios. Você atua em Passos e na região. Isso. Você está levantando a questão do IPTU como advogado e como político, não é isso? É como advogado, principalmente como cidadão, e devido à função social, porque o partido político, na verdade, ele não pode ver as coisas além dos interesses sociais e coletivos, senão deixaria de ser partido político para ser uma instituição privada. Então o interesse nosso simplesmente de ver ser cumprido termos legais em questão de lei aprovada no município. Presidente, nós temos uma lei que foi aprovada recentemente na Câmara dos Vereadores que atualiza a planta genérica de valores do IPTU. Quer dizer, o valor venal dos imóveis vai mudar diante dessa nova lei. Segundo a administração, isso está acontecendo porque a defasagem é muito grande de anos, tem 16 anos que não se faz esse trabalho, e também por uma questão de recursos para gerir a cidade. Como é que você avalia essa questão da lei do IPTU, que está muito questionada e tem razão do aumento que vai provocar no bolso do consumidor? O que ocorre? Quando vereador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Orçamentária, eu tive acesso ao projeto de lei para manifestar do então prefeito Hernani. E vinha basicamente nos mesmos termos. A diferença é que estende um pouco mais a condição do aumento dele, poderia ser um aumento naquele momento, um aumento único. Qual que era o grande problema do projeto do Hernani? No projeto dele havia uma capitalização desnecessária em questão de arrecadação tributária, uma capitalização naquele projeto de lei. Significava na época 300%. 300%, que generalizava a planta em questão de IPTU e que não tinha uma motivação. A planta, o grande problema, quer dizer, que a planta ela ainda é ineficiente da maneira que está sendo feita. Naquela época do Hernani, uma das motivações da planta genérica era que ia dar aumento para o servidor, para os cargos comissionados principalmente. E a gente questiona isso porque o cidadão não pode pagar pela omissão estatal. Se naquela época já faziam 12 anos que não tinha aumento de IPTU, a falta de interesse de agir do chefe do Poder Executivo não pode ser abraçado pelo cidadão. Eu deixo de tomar uma atitude durante anos, por omissão própria como administrador público, e depois eu vou jogar a conta para você pagar na sua casa, entendeu? Isso aí inviabiliza o quê? O aumento naquela questão. Isso que você está colocando aí, então, é que esse aumento, mesmo sendo justificado, ele não pode ser colocado de uma vez para o cidadão. O que ocorre? A incoerência dos dois projetos de lei. Primeiro, se você pegar todos os seus carnês de pagamento de IPTU dos últimos 20 anos, você vai ver que teve sim correções anuais em questão do pagamento. Se houve correção de acordo com a inflação, e se nossos servidores públicos contratados não estão tendo aumentos que não chegam nem ao índice inflacional, como que você pode legalizar um projeto de lei tributário que vai além das condições do próprio cidadão ressarcir e o pior, com germinação tributária? Que isso, germinação tributária? Você pega o seu tributo, um dos itens mais usados no projeto de lei do IPTU de São Paulo, você pega o seu tributo que foi deixado de ser cobrado durante 16 anos, ser atualizado por falta de interesse de agir administrativo, e você germina naquele projeto de lei. O que você germina? Você cria ali uma vida para recuperar todos aqueles possíveis prejuízos que possam ter sido ocorrido em função da negligência, da falta de interesse de agir do próprio chefe do Poder Executivo. Então ele está criando possibilidades extremas de aumento de um tributo para corrigir o defeito que foi da própria administração pública. Se tivesse sido requerido uma planta anual, um estudo anual, se tivesse tido um choque de gestão em questão anual, teríamos absorvido isso durante tantos anos e nossa vida estaria continuando. Quer dizer, o que você está querendo dizer é o seguinte, que atualizar a planta genérica de valor deveria estar acontecendo ano a ano. Ano a ano, ou pelo menos num período de tempo que o cidadão pudesse estar atento e observar o que realmente estaria pagando.
Agora você pega uma questão, outra coisa que eles alegam aí, e que a gente vê que essa planta de valores acaba que não corrigiu de maneira eficiente, que no centro paga menos que no bairro. Aí você vai ver os efeitos da capitalização tributária na hora que chegar os carnês para o cidadão do bairro. Vai ser grande também, gente? Vai ser grande também. Vai ter aumento alto, mesmo prevalecendo essa comparação. Ou seja, a área central, valor venal maior, a área da periferia, valor venal menor, mas também atualizado. Se a área deles é de valor venal menor, e se o aumento acaba que equipara-se, porque é uma planta genérica, então o aumento está sendo a mesma condição. A mesma proporção para todo Se mundo. eu tenho um escritório no centro, que o imóvel vale 1 milhão, subentende que eu tenho uma boa renda que eu possa pagar. Diferentemente do cidadão do bairro que possa ter uma casa que vale 20, 30 mil reais e que não tem dinheiro para comprar o pão nem o leite, quiçá para pagar um aumento embutido durante 16 anos de IPTU, mesmo que seja 10 anos. A prefeitura está alegando, o prefeito alega que distribuiu isso, aumentou o prazo para 5 anos. O valor, a proposta do valor de metro quadrado era para ser 1.080, passou para metade, para 540. Isso não ameniza, não faz com que o cidadão possa suportar esse aumento? Qual a tua visão? O que ocorre? Se você procurar centro de arrecadação da prefeitura, e se você ver como que vai ser cobrado, como vai ser capitalizado esse juro na extensão desses anos, a grande convicção que a gente tem que ter é o efeito anual, bianual, o efeito em questão quinquenal e no final da cobrança desse IPTU. Então a gente está capitalizando uma poupança ao contrário, com um juro muito além do que reza a Constituição da República, que é um juro aí hoje que discute entre 6% e 12%. A Constituição, a jurisprudência não, hoje ela opina por duas vertentes, meio ou 1% ao mês. Agora, o que ocorre? O cidadão humilde dos bairros, que não tem uma noção exata em questão legal e não tem obrigação de ter, principalmente tributária, ele não vai saber o que está pagando. E essa alegação, a pior alegação que eu vejo durante os dois projetos do IPTU é de que o cidadão do bairro paga mais do que o cidadão do centro. Eu ficaria calado se essa planta genérica tivesse sido divulgada ao cidadão, para o cidadão ter conhecimento e manifestar o que pensaria e o que não pensaria nessa questão. Quer dizer, cada cidadão pegou o seu IPTU, vai lá e fala, não, peraí, meu terreno não está valendo isso tudo. Até para ele poder fiscalizar a própria cobrança e fiscalizar do vizinho, do bairro, poder ir no centro e fiscalizar. Eu quero saber do IPTU do Jefinho, do Carlos Alberto. O que ocorre? Eles não tiveram essa publicidade. Das falhas do projeto de lei do IPTU, no meu ponto de vista, Carlos Alberto, é a falta de publicidade legal. Se a questão é tributária, tributo não é números, não são uma questão exata. Matemática. Por que não foi divulgado via imprensa, via jornal, uma tabela genérica disso? A metragem no bairro é isso, no bairro mais longe é isso, no centro é isso. Agora a prefeitura está divulgando para que houve um projeto de fotografia aérea para determinar áreas de toda a cidade. Demonstra-se modernidade, mas pode não ser por aí por enquanto. Em Curitiberal, inclusive. Isso. Jefinho, qual a comparação do que você vai fazer aqui com o que aconteceu em São Paulo? Lá em São Paulo, o IPTU foi barrado pela Justiça? Foi barrado pela Justiça até por essa questão. Um dos termos legais usados que eu tive em São Paulo e que eu procurei estudar é essa germinação. Quando você germina, você cria. Vamos supor, eu tenho uma equipe de futebol. 10 anos atrás, germinei minha ideologia. Todos os jogadores daquela equipe teriam deveres para comigo financeiro. Aí viram estrelas do futebol, 10 anos na frente eu vou querer cobrar. O que eu fiz para eles nesses 10 anos? Só porque lá atrás eu participei de uma criação de uma equipe. Você pega um projeto de lei e retroage 16 anos para chegar no final, numa denominação lá na frente. Você está querendo dizer que não pode ser cobrado uma coisa, atualizada uma coisa que por omissão não foi atualizada no tempo certo. Vou te devolver a pergunta. Por que são 16 anos sem adequação da planta de valores? Seria por medo de desgaste político?
ou seria por plena negligência mesmo? A verdade é que não houve iniciativa de atualizar. Mas não houve agora, quer fazer uma planta de valores dessa maneira. E eu estou sendo coerente, Carlos Alberto, até porque eu, como vereador da época da base do prefeito Ataíde Vilela, então perdeu a eleição, mas mantendo a minha fidelidade a ele e vendo que seria um tributo feito de maneira ilegal, eu bati de frente com a administração do Dr. Hernando daquela forma da planta genérica. Ah, mas isso aí vai trazer desgaste seu com o próprio prefeito Ataíde, com o servidor de confiança do Ataíde Vilela. Eu não posso ter essa vaidade, não. Eu acredito que o homem público ele não pode ter vaidade de se abster de tomar iniciativas. E eu sou advogado, eu na minha humilde concepção, eu vislumbro irregularidade no projeto de lei, desse atual projeto do IPTU, dentre eles, falta de publicidade, falta de legalidade, falta de moralidade, porque a falta de publicidade para o cidadão seria entre aspas, por analogia, um plebiscito municipal. Consulta pública, né? E por que não seria um plebiscito municipal? Se o cidadão que sabe quais são as dificuldades dos pagamentos diários das questões financeiras. Legalidade. O que você aponta como ilegal no projeto agora? A comutação de juros da maneira que está sendo feita. Mas não tem juro não, é só correção. Como que não tem juro? Se a correção vem anualmente no carnê de pagamento. Quem pegou o carnê de 2011 viu que alterou 2012, 2013, 2014. O que o administrador público corre? Da possibilidade do juro abusivo, da cobrança indevida, tributária, você entendeu? Agora, mas isso aí não está tendo juro, não, é só correção. A correção tem anualmente. Se ela é monetária, se ela é em função infracional, se ela é pelo índice da inflação, isso aí interessa ao cidadão diretamente, porque ele está pagando correção anual, sim. Pelo projeto, existe uma correção que vai ser feita ano a ano, até 10 anos. Fora isso, também poderia o prefeito fazer a correção através dos índices de inflação? Eu acredito. Quer dizer, corre esse risco? Existe esse risco? Eu acredito o seguinte, esse projeto de lei, até certo ponto, em certos momentos, ele é obscuro. E daria condições ao prefeito de manter, sim, além de fazer a atualização, fazer a atualização monetária. Na verdade, gente, o cidadão que paga, o cidadão que recebe pouco, o cidadão comum, atualização é uma maneira do servidor público falar para o cidadão que em que pé está arrancando dinheiro do bolso dele, não está cobrando abusivo, não está cobrando juro. O que é a atualização da maneira que está sendo feito nesse projeto de lei do IPTU, que não seja a cobrança de multa e juro pelos anos não pagos? Olha o nome do projeto de lei. Ele está revitalizando a planta de valores do IPTU. Ele está impondo aumento no imposto, não está? E o que é isso? Não é multa, se não é juros em função dos anos parados. Você vai entrar na justiça. Eu vou entrar na justiça. Quanto tempo você demora para pôr essa ação? O perigo da demora me obriga que eu entre na justiça quando sejam extraídos os carnês de pagamento, sejam enviados para os cidadãos. Já estão recebendo? Não, acredito que não, porque todos aqueles que assinaram procurações para mim aqui até agora, são 39, não receberam carnês. Então, qual que é a minha intenção? Se a prova é inequívoca, eu estou entre uma ação ordinária com pedido de tutela antecipada e um mandado de segurança com pedido de tutela antecipada. Então, quando o cidadão recebeu o carnê, aí vai ter o quê? Vai ter o quê? O fumus boniuris, que é a fumaça do bom direito, para ele poder procurar a justiça, para evitar um aumento abusivo, e o perigo que ele mora. Mas o que é o perigo que ele mora? O perigo da demora. Se o juiz não julgar rápido, ele vai ter que pagar o carnê. Você vai dizer que 39 pessoas já assinaram o documento com uma procuração para você. Pedindo. Seriam apenas esses 39 cidadãos que vão ser beneficiados de uma possível ação favorável à justiça ou toda a cidade? A ação popular é genérica, né? Tem os requerentes e os interessados. Requerente, Carlos Alberto Alves. Interessado, toda a sociedade pode. Toda a sociedade que paga o IPTU. Jefim, você está tendo uma ação que é de direito, é legal, mas ela é política. Ela tem de ter uma repercussão, como você, homem público, que é político, em razão dessa atuação. Você acha que você, atuando em favor da revogação da lei, não estaria colocando em risco a cidade, no seu ponto de vista de investimento na educação, na saúde, em outras áreas, pavimentação de rua? Como é que você avalia isso? O custo-benefício para você como político. O porquê não? O projeto de lei, na minha humilde concepção jurídica, além de tudo, ele é omisso na motivação.
Tá aumentando a planta de valores para quê? Passos precisa hoje, vamos supor, uma melhora na saúde. Vai se criar o quê? Passos precisa hoje em questão educacional, se bem que eu sei que não, porque a Secretaria de Educação tem dinheiro demais. Vamos tirar a educação de lado então, porque dinheiro saúde, tem muito. Saúde. Segurança pública. Está se criando o IPTU porque Passos precisa de segurança em questão de quê? É uma infelicidade, né? A gente ter de deixar de lado um projeto dessa magnitude que, a mim próprio, eu não estou clamando não, mas que me custou 3, 4 anos de estudos diários de projetos gigantescos encaminhados ao prefeito municipal. Saneamento básico. Passos hoje ainda tem esgoto a céu aberto, a cidade esburacada, um asfalto de péssima qualidade. Vai ser usado esse dinheiro em questão de quê? Não basta o prefeito, Carlos Alberto, colocar no projeto de lei que ele vai usar o dinheiro em questão da saúde, ele tem que motivar, ele tem que justificar. A hora que ele fundamenta o projeto, ele fala que é em questão da saúde. Isso aí se chama fundamentação. E a motivação? Ele vai fazer o que em questão de saúde? O que acontece? Qual que é a motivação do aumento do IPTU? Melhoria da saúde, melhoria da segurança pública, saneamento básico, educação. Isso não é motivação, isso aí não é motivação, isso é fundamentação. Motivação é um motivo propriamente dito. O projeto não pode ser abstrato, tem que ser concreto. Estou aumentando o IPTU porque eu vou criar mais uma unidade de saúde, unidade de pronto atendimento, porque eu vou criar mais 2 PSS, porque eu vou criar um ambulatório central de saúde. Eu estou aumentando o IPTU porque eu vou criar um órgão para cuidar única e exclusivamente da pavimentação das ruas, do saneamento, que isso aí se chama motivação. É o que faltou no projeto do prefeito de São Paulo, do Haddad. E esse germinar é a mesma coisa que introduzir de maneira delicada, sem perceber. Eu estou germinando a paz na cidade. Eu chego você a falar paz de Cristo, paz de Cristo. Você entendeu? Ele implantando questões de aumento para passar desapercebido para o cidadão. E principalmente criando como álibi que se quem for contra o aumento do IPTU vai ser contra a cidade. Mas nós já pagamos quantos e quantos tributos que não houve a motivação fática e que não teve qualquer tipo de benefício para a cidade. A máquina pública ela é muito responsável. Eu sei que com isso eu estou batendo de frente, às vezes, com certas pessoas que veem da política o seu direito e não sua obrigação. O servidor público ele é servidor de direito. Então, sendo de direito, a obrigação dele é fazer as coisas de acordo com a lei. Então, a expectativa é a população receber o carnê, a ação acontece. Acontece. Mas você quer colocar mais alguma coisa? Eu continuo tendo grande respeito pelo atual prefeito Thaís Vilela, mas que na condição de cidadão, eu não me vejo como me furtar de procurar os direitos meus primeiramente. Eu tenho esse direito, eu sou cidadão, eu pago imposto, e representando a Ordem dos Advogados do Brasil, e tendo sido já representante de Passos como vereador, eu considero que os votos que eu tive na eleição que eu não fui eleito, continuam obrigando a tomar minhas atitudes. Estudei muito esse projeto quando fui embora, eu fiquei 21 dias estudando. Você foi em São Paulo para ver isso aí? Fui em São Paulo por 2 dias para ver isso aí. Entendeu? Tem muito papel que eu estou juntando para... Eu não tenho nada contra ninguém. Eu estou fazendo simplesmente o meu papel de cidadão, o meu papel de advogado, que além de tudo é um servidor indireto do cidadão. Eu busco direitos e os direitos são esses. Está aí na mesa para ser questionado. Eu sinto às vezes até pelo projeto de lei, então foi aprovado, por ele faltar elementos básicos de direito. Elementos legalistas, elementos moralistas, elementos eficientes, elementos que expõem a publicidade de um ato. Então, nesse caso não tem como. Mais uma vez eu te exponho que eu não tenho nada contra ninguém, isso é simplesmente uma busca pela verdade real, pública, administrativa, que parte primeiramente de um cidadão. Eu sou cidadão, sou sujeito de direito e eles estão na condição de servidores meus também.